tiozão, seja bem-vindo a mais um Papo de Taverna aqui no canal da Super Geek TV, galera. Hoje eu vou ter a honra de trocar uma ideia com um cara responsável pelo Royal Fantasy, Beergotten, Café com Dungeon. Se você conhece algum desses nomes, com certeza conhece o Rafael Balbi, que fez história aí pra quem curte RPG. E se você não curte RPG, vai começar a curtir neste episódio, certeza. Mas antes, faz assim, galera. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Super Geek TV, se inscreve aí, solta um D20, um crítico nesse like pra apontar pro YouTube, que o nosso canal aqui da Super Geek também é de qualidade. Compartilhe aí com 2 ou 3 amigos pra fortalecer a nossa Liga Geek. Então, sem mais delongas, galera, pega a sua caneca e bora pra taverna! E a lenda, galera! Rafael Balbi do Café com Dungeon e regra da casa. Gente, tá aí o cara na taverna do tiozão. Fala, Balbi, tudo super, cara? Fala, cara. Pô, tudo incrível. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui participando do teu show. Pode ter certeza. Pelos nomes que estão passando aqui na taverna, né? Você vai abrilhantar mais um quadro aqui do nosso Papo de Taverna. Cara, muito obrigado. Quem se sente honrado é eu, que eu já falei isso em off pro Balbi. Mas quem se sente honrado é eu. Balbi, cara, primeiramente, eu queria falar que a galera aqui da Super Geek TV, eu descobri o RPG e tudo há pouco tempo. Sempre soube do nome RPG. Existe o RPG, sabia que joga, mas... Cara, eu nunca tinha jogado RPG. Sabia da existência. Cara, eu tô com 42 anos e não sabia. Então, assim, eu conversei com o Tarcísio Luca, com os meninos que veio nessa história já jogando RPG solo e tal. O máximo que eu joguei ali foi com meus primos, assim, ó, mas foi só porque eles jogavam em Brasília, trazia pro interior e brincou com nós, mas depois nunca mais joguei. E aí, com o Hero Quest, essa pegada, não sei o que, a galera, bora, RPG... Nasceu essa vontade minha e procurando os trem, eu descobri o Café com Dungeon. Por que eu tô tocando esse assunto, Bob? Porque a minha galera talvez é como eu, que não veio na cena, não tava no cenário de RPG, né? Talvez nem conhece o Café com Dungeon, que eu queria começar falando sobre ele para depois a gente passar por regra da casa, porque você deixou um legado, né, cara? Um legado aí com o Café com Dungeon. Como é que foi essa experiência? Foi 4 anos o Café com Dungeon, Balbi? Foram 4 anos aí de podcast feito de segunda a sexta, né? Então, praticamente todo dia. Pô, foi uma experiência e tanto, cara. Assim, na verdade, o Café com Dungeon, ele surgiu no contexto do Regra da Casa, que era um canal que a gente fez para experimentar. Era o principal produto dele era uma mesa ao vivo, né? Que a gente fazia na Twitch. Ainda tinha muito pouca mesa ao vivo sendo feita na Twitch, né? Tipo, presencial. E a gente meio que tava experimentando esse tipo de coisa. E o podcast foi uma das coisas que a gente resolveu fazer e foi meio que... vamos fazer podcast? Então vou fazer todo dia. A gente foi meio de sacanagem. Só que aí eu comecei, cara. E quando eu comecei, o negócio virou uma cachaça. Quando eu percebi, acabou que os outros produtos foram ficando de lado e o Café com Dungeon acabou emergindo como o principal produto do Regra da Casa. Até que hoje em dia, chegou num ponto que existia o Café com Dungeon e o Regra da Casa mesmo a gente foi encerrando. E nesse meio tempo surgiu o Burnout também, né? Opa, de tudo. Meu Deus, cara, que fazer um podcast diário não é mole, não, irmão? 4 anos? Nunca linkou uma vez? Não, nunca ter um dia sem. Sempre veio com um episódio ali. No início até eu pensei, não, vou lançar todo dia 10 minutinhos, 15 minutinhos. Mas não é, cara, lá que os episódios iam embora. Ficava, teve episódio de 2 horas e meia. Então, na verdade... Galera, e é uma enciclopédia, né, Balbi? O cara, Dungeon tem... Cara, vocês abordou tudo. Eu acho que não existe nada que vocês não abordou. Só o que surgir daqui pra frente, ué. Eu já peguei a playlist lá no Spotify, meu Deus, é muita coisa. Cara, o assunto RPG, eu acho que ele é infinito, né? Ele é infinito. Tem muita coisa que eu olho e falo, cara, eu tenho uma lista de episódios que eu não fiz, gostaria de ter feito. Então tem muito tema que eu acho que eu teria podido abordar e que não deu, né? Porque eu encerrei no 1000, acho que ficou uma boa janela para fechar. Eu também queria mudar um pouco as coisas que eu estava fazendo. Tem uma questão de podcast que é o seguinte, né? Você fazer um podcast diário, você traz muito conteúdo. Grande parte desse conteúdo não era só entrevista com um criador de jogo, com indie, não era. Tinha muita coisa que era pensamento meu, reflexões que eu fazia, coisas que eu sei que ajudava as pessoas a jogarem melhor, a gostarem mais de RPG, a conseguirem boas práticas de jogo que melhorava a qualidade na mesa. E dentro disso tinha muita coisa que se perdia
porque simplesmente eu botava num podcast que não é uma mídia indexada fácil de você buscar. Então muitas vezes as pessoas perguntam, pô, Balbi, onde é que tá o episódio que você falou sobre tal coisa? Aí eu falo, bicho, não sei, cara. Procura aí, 1000 episódios, boa sorte. E eu tava numa pilha de tentar sair um pouco disso, tentar indexar melhor o meu conteúdo, criar uma coisa mais focada. E aí eu falei, não, 1000 episódios tá de bom tamanho. Então, assim, eu sou consciente do legado que gerou, mas eu sei que, assim, se eu tivesse que voltar hoje, eu não faltaria assunto e seria, tipo, inclusive para trás, olhando para as origens do RPG, olhando pros anos 90, olhando, sabe, pros anos 80, sempre tem coisa muito importante a abordar que não deu. Então, assim, eu acho que ainda é tudo mato no RPG, sabe? Ainda é tudo mato. Sério? Você acha ainda que é tudo mato? Tem muita coisa a ser elaborada no RPG. Só de a gente vê, por exemplo, o videogame, né, cara? Videogame, por exemplo, ele tem suas teorias de game design voltadas para videogame e ele só conseguiu se emancipar com uma teoria de jogos, né, muito particular, a partir do momento que ele virou um grande sucesso comercial, né? A partir do momento que videogame passou a ser uma indústria mais valiosa até do que a indústria de filmes. De filmes, houve um interesse acadêmico naquilo, as pessoas começaram a teorizar mais, a criar mais, o mercado expandir, mais ideias aparecendo. O RPG ainda é muito incipiente nesse ponto, né? Ele tá aí 40, 50 anos, mas precisa ainda se emancipar em teoria, em produção, se entender como mídia, e nisso ainda é mato. Eu acho que o Dungeons and Dragons que veio agora pro cinema, esse bom filme que lançou agora, não sei se você achou um bom filme, né? Eu achei. Ele abriu muita visão pro RPG, muito, porque, assim, eu que tô com uma loja geek, eu tenho muito calor humano do público. Então, o que deu de gente procurando, você tem Dungeons and Dragons aí, você tem dado poliédrico, você tem os trem... Cara, a procura aumentou demais, só pela vibe do filme, sabe? Então... Sim, realmente. É um momento importante, né? Um momento importante. Existe esse momento atual do RPG, que eu acho que o filme é uma das coisas, mas tem o Critical Role, tem o RPG aparecendo mais streams, né? De forma geral, tem o Cellbit trazendo aqui no Brasil, no Jambô. Um momento é muito importante para o RPG, inclusive dele se entender como mídia, né? E no cinema, eu acho que para Hasbro em si, né? Eu acho que até trouxe do jeito que eles queriam. Não sei se foi um sucesso comercial, parece que não foi, mas eu imagino que abriu portas muito importantes e meio que congrega um público que já estava atento para o RPG, com Stranger Things, com, sei lá, com várias outras coisas que já estavam tocando no assunto, né? Então, eu acho que é um momento importante agora, principalmente o Baldur's Gate 3, agora que está muito bem falado. Demais. É um marco realmente na história dessa relação entre RPG e outras mídias, né? E eu acho que isso vai trazer muita gente. E uma coisa que eu acho que é importante é, principalmente, que a gente vai ter o público que não é engajado com RPG ainda, que vai se engajar de uma maneira superficial, né? Porque até agora a gente tem a galera que mergulha muito fundo no RPG e a galera que não conhece. Para o RPG se estabelecer, ele precisa chegar nessa camada que é a maior de todas, que é dos casuais. E o filme, o jogo, outras mídias começam a ajudar a trazer os casuais para o mercado de RPG, que é onde está o gold, né? Onde está o dinheiro. E aí isso começa a ter um impulso maior de mercado no RPG, que pode levar a uma emancipação teórica, enfim, a um outro interesse de mercado que eu acho que pode ser muito interessante. Então eu acho que eu vejo com muito bons olhos esse lado. Por outro, o RPG ele precisa de outras mídias para se tornar relevante, que é uma coisa que o videogame não precisou, de certa forma. Quer dizer, mais ou menos, né? Ele se associou ao cinema, num certo ponto, mas o RPG ele acaba sendo percebido de uma forma derivada de outras mídias, né? Ele acaba sendo muito influenciado por roteiro, por videogame, por outras coisas, e nesse ponto existe um problema aí, né? Que é o RPG deixar de lado características muito únicas dele para ser vendido a partir de outras mídias, né? Então é um risco de se perder coisas, né? De se perder jeitos de jogar dentro do RPG e se massificar um pouco, se pasteurizar um pouco a ideia do RPG, que é natural, é algo que precisa acontecer para ganhar mercado, mas que pode ser uma pena por outro lado. Então tudo que se ganha se perde de um lado, se ganha do outro, e acho que é o momento que a gente tá, né? Nessa questão do superficial aí, eu me incluo também. Como eu falei pra você, né, em off, né, eu acho que a galera não ouviu ainda, mas a galera que me acompanha já vê aí nos episódios passados que eu já toquei nesse assunto, que eu sou bem novato no RPG, eu sou parte dessa crosta superficial que tá mergulhando,
tá buscando, e o conhecimento que você traz pra galera, o seu conteúdo é fenomenal. É assim, sabe? De uma maneira de falar incrível, a forma didática que você tem pra falar das coisas. Não, dá pra deixar tocando lá. Eu lavo vasilha, eu lavo casa, eu lavo tudo, e eu vou escutando o Balbi, é muito top, cara. Nesses 1000 episódios, eu achei muito interessante o último episódio, que você fez praticamente um sumário de tudo o que aconteceu. Eu achei incrível aquele episódio. Eu vou nele pra buscar pra trás várias coisas que você já, né, além de buscar pelos nomes. Eu achei engraçado uma coisa que você falou lá, que era o seguinte, aí eu morri de rir. Quando a pessoa chega em você e fala assim, nossa, mas por que acabou o Café com Dungeon? Porque não conhece, tanto que é difícil fazer, né? E aí você fala assim, ó, você já viu tudo? Não. Pô, cara, você tem tanto episódio aí, vai ver episódio aí pra trás. Eu ri demais desse trem. Então eu queria te perguntar, Bob, um caso super engraçado nessa jornada de 4 anos que aconteceu, que você ainda não contou. Aconteceu alguma coisa meio diferente nesses 1000 episódios, alguma coisa assim, que você falou assim, nossa, aquele assunto foi interessante. Avisos do Endo. Escolha uma quests para ajudar o canal a crescer. 1. Colete a caneca oficial do nosso grupo de RPG Dado Viciado. 2. Desbrave nosso site e minere um item para sua casa. 3. Especialize-se em nosso Apoia-se e evolua de aprendiz a herói lendário a partir de R$5. Mais barato que uma ração de viagem. Tem muita coisa interessante que aconteceu, né? Não é impossível, né? Você tá produzindo conteúdo aí, você com certeza já passou por várias. Uhum. Mas eu acho que a coisa mais engraçada que aconteceu, assim, e inusitada pra mim, foi uma gravação com o Didi Braguinha, que era um cara que eu tava, muito empolgado pra gravar com ele, é um cara que eu acompanho o conteúdo, adoro o cara, pessoalmente, assim, é um cara que que eu admiro, né? Pelo corre dele e tudo mais. E consegui, vamos lá, marcamos um episódio, tá ligado? Eu falei, cara, eu falava muito assim no café, olha, eu queria falar de tal assunto, mas se você quiser falar de outro, a gente fala. E aí ele falou, cara, vamos falar sobre RPG to Box, alguma coisa assim, é um tema que ele falou, assim. E pra mim, isso se referia a um software de criação de jogos, meio que simplificando a criação de jogos, como tem um Roblox, por exemplo. Sim. RPG to Box era uma coisa que funcionava assim, existia essa plataforma que era que na época estava até em evidência. Só que o que ele estava querendo falar era da influência dos RPGs se tornando um pouco board game, os board games se tornando RPG, e a gente ficou até metade do episódio, cada um falando um assunto diferente, tentando... Parecia que esse filme que você vai se encontrando, um fala um trem, o outro fala o outro. Cara, eu acho que eu não tô falando a mesma coisa que você. Aí a gente foi tudo daqui, vamos daqui mesmo. E foi muito engraçado que o episódio, assim, deu certo, a galera adorou o episódio. Acho que foi legal, mas é engraçado que rolou essa discrepância até metade, cara. E a gente tava, eu imagino ele lá e eu aqui, a gente, cara... Não tô entendendo onde conflui esse papo, tá ligado? Uhum. Didi Braguinha, eu ainda não tô familiarizado com o nome, tá? Eu sou bem sincerão. Se eu sei, eu sei. Se eu não sei, como eu sou novato. E qual que é a pegada dele, o Balbi? Ele é muito ele era muito do rolê do board game, né? Ele gosta muito de board game, inclusive trabalha ainda com isso. Hoje em dia ele faz live na Twitch, faz bastante coisa. Ele também cola com a galera do Jovem Nerd, tem um trabalho maneiro com mídia. Tem o podcast dele, o Didi do Jovem Nerd? Então eu já vi muito falando, não, o Didi, então é ele, velho. Não, então exatamente. Já ouvi ele. Então é um cara muito maneiro, o conteúdo dele é muito legal, ele é muito divertido, né? E eu sempre queria ter ele no Café com Dungeon. E a gente sempre, vamos marcar, não sei o que, mas quando finalmente rolou, eu falei, putz, cara, olha só, cara, um cara lá super profissa no conteúdo, eu chegando aqui com pauta errada, né? Ele, não, que é isso? Aí confluiu, acabou dando certo o episódio, mas é muito legal, cara. O Didi é um cara que eu brinco aí, é muito caótico, né, cara, as coisas. E eu entrei no caos também, trouxe muito caos para o episódio. Não só num episódio que eu gravei com ele, mas o segundo que eu gravei com ele, ou o terceiro, eu acho que foi o segundo, o tema que eu trouxe foi justamente caos no RPG. Eu falei, não, tem que chamar o Didi Braguinha. Que tem tudo a ver, né, cara? Ô, Balbi, hoje em dia você não tá fazendo muito conteúdo no YouTube, não, né? Eu tô vendo que seu canal de vez em quando você posta alguma coisa lá, ou você tá mais atuante na Roxinha, Miúdo? Como é que você tá aí? Cara, Seus canais?
O que eu tenho feito hoje em dia, né? Eu parei o Café com Dungeon porque eu não queria fazer mais 1000 episódios de podcast da mesma forma. Eu cheguei a uma conclusão. Eu queria trabalhar com diferentes mídias. Por quê? Porque durante os 1000 episódios, tinha certos episódios que eu falava coisas que eu sentia que ficaria melhor num vídeo. Ou que poderia ficar melhor por escrito. Ou que poderia ficar melhor em podcast mesmo. Ou que poderia ficar melhor, sei lá, em outros formatos. Como eu estava preso numa produção diária de um podcast, tinha que ser por áudio. Então, por exemplo, teve um episódio que eu analisei teorias do Vincent Baker sobre o diálogo criativo no RPG. E ele desenha um gráfico para explicar isso. E eu ficava tentando explicar por voz como seria esse gráfico. Então eu até levei isso pra live, que eu tinha eventualmente fazer a live, mas a conclusão que eu cheguei depois dos meus episódios é que a minha vontade foi de não ser escravo de uma mídia, mas de começar a utilizar as mídias disponíveis no mercado, né, de forma geral, como ferramentas para eu me expressar. E aí muita gente fala, mas aí como é que faz? Porque, o podcast bombou, um dos motivos claros é que ele era diário, né? Isso faz muita diferença para um podcast. Se ele fosse semanal, talvez não tivesse bombado tanto. Se você faz cada vídeo no YouTube, você tem que ter uma periodicidade para bombar no YouTube, para o algoritmo te promover. Então, eu não quero ser escravo de mídia nesse ponto. Então, eu cheguei num ponto que falei, cara, eu já tenho um público legal, uma comunidade legal, já tô conversando com quem eu quero, mais ou menos. Eu sei que tem gente que ainda tá me descobrindo que pode vir a cair dentro, mas comecei a tentar entender uma forma de produzir conteúdo de que eu faço. Cara, de vez em quando eu vou no YouTube, quando eu achar que eu tenho um material de live, ou quando eu achar que tem um vídeo para editar e botar lá. Tem um formato que eu faço muito, que é o Instagram, né, no Regra da Casa ainda, que eu faço live à louça, que eu lavo a louça, ligo uma live e começo a trocar ideia de RPG enquanto eu lavo a louça. Tem diferentes formatos. Tem o blog Oil Fantasy, que é onde eu tô propondo um estilo de jogo muito baseado nos pensamentos que eu fiz no Café com Dungeon. Tem Beer Gotten, que é conteúdo de certa forma, ainda que seja uma mesa aberta para comunidades, onde já somos 5 mestres, muitos e muitos jogadores jogando, experimentações a respeito desse estilo de jogo que a gente começou a pensar no Café com Dungeon. Então são vários meios em onde eu tô atuando e gerando, de certa forma, conteúdo, gerando jogo, gerando coisa de RPG, né? Gerando massa de trabalho em torno do RPG, mantendo comunidade, crescendo comunidades, experimentando junto com o pessoal, mas é pulverizado hoje em dia. O meu plano é montar um site, né? Montar um site onde eu possa botar todo o conteúdo do Café com Dungeon, as lives que eu faço, porque aí o meu papo é não ficar escravo das plataformas. Mídia, né? Mas você tem a sua casa na internet, né? E as pessoas podem ir no site, vai estar atualizado lá e tal. Mas isso é um processo ainda, porque eu começar a montar o site em primeiro lugar. Mas eu falei, cara, eu não sei ainda como montar esse site, porque eu não sei qual vai ser o meu conteúdo. Então deixa eu criar um pouco o conteúdo, mesmo que seja esparso e nesse momento seja difícil me acompanhar, porque às vezes eu tô no YouTube, às vezes eu tô no Twitch, às vezes eu tô no Instagram, às vezes eu tô no Beer Gotten. Deixa eu criando para eu entendendo essa massa de conteúdo que vai vir, para eu poder entender como esse site vai atender bem esse conteúdo que eu venho gerando, entendeu? Como esse agregador, esse congregador desse formato. Então, o Café com Dungeon tá aí, quem quiser ouvir, tem 1000 episódios lá, o canal do YouTube tem um monte de coisa também, de vez em quando vai ter, no Instagram tem coisas também que de vez em quando vai aparecer, tem as lives. Então, cada lugar vai acompanhando. De vez em quando vai pipocar alguma coisa nesses canais. Tem o blog do Oil Fantasy, que é por escrito. É o oilfantasy.blogspot.com. Tem o Beer Gotten, que é um canal no Telegram. Então, tem apoiadores ainda que ainda apoiam um projeto da minha produção de conteúdo pessoal, né? Que ainda estão no grupo do Café com Dungeon. E é um grupo muito legal para discutir RPG. A galera muito cabeça, discute de um jeito apaixonado, mas interessante, produtivo, sabe? Então, eu tô num momento muito interessante, assim, que eu tô gostando bastante de estar, sabe? Não, eu quero botar no vídeo aí, galera, que todos os links do Balbi aí que ele falou vai estar aí na descrição. Então dá um corre aí embaixo. Quem quiser já achar o Balbi, até o Café com Dungeon lá, os meus episódios, tá tudo linkado bem aqui embaixo de vocês, para facilitar também, não ficar procurando, caçando, o tiozão vai deixar essa mamata aí. Balbi, Oil Fantasy Beer Gotten. Explica para nós o que é isso. Quem tá ouvindo aqui, que é um geek, tá entusiasmado aí com RPG, viu você falando aí de Oil Fantasy, você falou um pouco de Beer Gotten, para dar esse start pra galera aí, pra eles se adentrar. O que é isso que você tá falando, que você tá fazendo aí com a galera?
Beleza, cara, nesse episódio do Café, como eu falei, teve muita reflexão sobre o jogo. E não era reflexão que era, tipo, simplesmente eu sair falando do nada. É muita coisa que vem da minha experiência de jogo. Eu botava coisa na mesa, eu gosto de experimentar. Eu acho que o que pauta muito o meu trabalho no RPG é experimentação. E a minha principal experimentação dentro de RPG, que eu mais gosto de fazer, que mais toma tempo minha, é de pegar jogos antigos do D&D, lá dos anos 70, dos anos 80, e experimentar eles em mesa, entender como funciona, como fazer funcionar algumas coisas que estão mal amarradas, entender estilo de jogo a partir de alguns textos mais modernos, como o do Finch. Então, o que é o Oil Fantasy? O Oil Fantasy, ele vem muito dessas reflexões e experimentações que eu fazia durante o Café com Dungeon, e que agora eu comecei a botar em texto, a organizar esse pensamento em texto, e experimentar já de uma forma agora mais organizada, numa campanha aberta chamada Beergotten. Então, Oil Fantasy é um estilo de jogo que eu estou propondo para quem quer jogar jogos de Dungeons and Dragons da década de 70 e 80, é aquela coisa, né? O RPG, de forma geral, a gente tem as regras ali, mas o RPG está para muito além das regras. Se você pegar qualquer livro de regra de RPG, dificilmente você vai ter tudo explicado ali como jogar. O como jogar acaba sendo pessoal de cada mesa. É uma coisa que eu chamo de natureza artesanal do RPG. Por melhor que seja o RPG, por melhor que seja o produto, o manual, existe um espaço de dinâmicas de jogo que normalmente não é abordado em regras. Criar manuais de estilo, como é o Oil Fantasy, é um manual de estilo de jogo, é abordar justamente essa parte que não é regra do RPG, mas que dita muito como se joga. Porque eu acredito que existem muitas propostas que vão tentar amarrar boas práticas dentro de uma proposta de estilo para você tentar aproveitar melhor aquele jogo. Então, assim, RPG não é que nem War, né? War é muito simples você botar nas regras ali e jogar. Você rola o dado, você explica pro jogador o que é aquela rolagem, ou você simplesmente pede para ele jogar um D20? Você diz o quanto ele precisa tirar, ou você só diz depois se foi bom ou ruim? Você estipula o quanto que ele precisa atingir, o resultado da falha qual é, você diz antes ou depois da rolagem. Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que eu abordo. E eu acho que isso varia de jogo para jogo. Então eu abordo a partir de jogos tradicionais do D&D dos anos 70 e 80. Isso é Oil Fantasy. E Beergotten é a gente pegar esse estilo de jogo e aplicar numa campanha aberta, como se fazia lá nos anos 70, né, nos porões de Lake Geneva e lá das Twin Cities, né, do Arneson e do Gygax, que tem vários grupos que jogam a mesma campanha de um mundo aberto, de exploração dos ermos, né? Ou seja, a galera sai para descobrir o que tem na montanha da Serpe Albina, o que tem na floresta do Casulo. Então os grupos vão incursionando nesses espaços, a gente vai criando, né, isso conforme vai jogando, e eles vão trazendo de volta as informações que eles colhem e compartilham com a comunidade de jogadores. Então, o rumor que um grupo descobre que, de repente, tem uma caverna que pode ter um tesouro importante, mas que é guardada por um dragão, isso pode ser um gancho de aventura para um outro grupo que vai jogar essa mesma campanha dali a algum tempo. Então, a gente está botando em prática e experimentando com um grupo de jogadores incríveis, vários times diferentes, que tem até uma certa competitividade entre eles, né? Para ver quem consegue mais coisas no jogo, enfim. É uma coisa interessante e que coloca na prática esses pensamentos que eu vim trabalhando desde o Café com Dungeon, né? Eu costumo brincar que manual de estilo, né, do Oil Fantasy é cagação de regra. Cagação de regra. Cada um joga como quer. Isso todo mundo sabe. Mas eu tô dizendo que eu acho que se você jogar assim, desse jeito aqui, você vai ter mais resultado usando esse jogo. Então, assim, é cagação de regra? É, mas se você entrar nessa, provavelmente você vai ter umas coisas que eu pude testar, a comunidade testou anos a fio, e que de repente te ajuda a cortar caminhos para chegar até o teu estilo pessoal de jogo, que é o que acontece em toda mesa de RPG. Não, eu achei massa você falando aí que tudo parece que tá conectado, né? Igual você falou que virou uma certa competição de um grupo com o outro, mas também gera uma cooperação, porque já viu quando a gente tá jogando um jogo, não sei se você jogou muito jogo de computador, de RPG ou videogame, eu sou mais de computador. E aí você não consegue... Aí você não consegue matar um boss, mas aí você solta o ritmo na comunidade, vocês se juntam um grupo com outro grupo pra desbravar lá, porque o grupo não conseguiu inteiro, alguma coisa assim. Rola essas paradas igual rola no computador, assim, nos joguinhos eletrônicos também? Rola. Tem um grupo que de repente tem uma informação que conecta com a do outro. Às vezes os grupos não conseguem eles irem com todo o seu efetivo, então eles combinam incursões mescladas de outros grupos. Às vezes um empresta equipamento pro outro, eles dividem mapas, né? Inclusive, uma das formas de ganhar XP nessa campanha de Beergotten é você compartilhar rumores que possam ajudar os outros grupos. Então, claro,
Às vezes o grupo descobriu um tesouro e não quer compartilhar. Aham. Mas às vezes compartilha alguma coisa. Por exemplo, na estrada do não sei o quê, tem bandidos atacando perto do lago. Então cuidado quando você passar por lá. Existe um fantasma no galpão, não sei onde. Então, tipo, a galera já começa a ganhar XP por conta disso tudo. Então acontece que o lore dessa campanha é zero criado pelos mestres previamente, ou dentro de um livro. Não é. O lore é criado pelos jogadores. Que doido. E tem um mapa que tá em algum lugar, que a galera pode ver o que tá acontecendo em tempo real ou não? Não tem mapa. O que quer dizer? Na verdade, tem muitos mapas. Existe um mapa meu e dos outros 4 mestres, que só a gente tem acesso. Aham. Agora, os jogadores vão explorando o mundo e eles vão desenhando seus próprios mapas e Entendi. compartilhando entre si na comunidade. Então, é uma comunidade cheia de mapa dos grupos que jogam lá dentro. Agora, eles não têm aquela visão real do que é, né? O espaço. Espacial Então, e tal, né? É como se fosse um satélite, né, dizendo onde é que é exatamente cada coisa. Então não é. Cada mapa é uma interpretação de jogo de cada grupo que joga aquilo, né? Assim E como o próprio... é na vida real, né? E é uma coisa muito curiosa, porque se você pegar um mapa, sei lá, mapa do Rio de Janeiro de 1700 e pouco, que um francês fez, você pegar e comparar com a imagem de satélite, aquele mapa não faz sentido, os tamanhos, as proporções são erradas, mas ainda assim o cara conseguia chegar onde ele queria. O mapa tinha um quê de fantasia, mas ele funcionava, ele servia como referências. E é isso que você vê na campanha de Bergotten, né? Inclusive é uma coisa que a gente conseguiu resgatar, que é esse papel do mapper, que tinha no D&D antigo, que é o cara que mapeia. Então cada grupo acaba que desenvolve um cara que tá mapeando, porque isso facilita muito o grupo. E é uma coisa que se perdeu muito no RPG com o passar do tempo, né? As pessoas vieram abrindo o mapa e não sei o que, e a gente investiga justamente esse tipo de exploração que se fazia nos anos 70 e 80, que se perdeu muito no RPG moderno, que é de você contemplar o ambiente, entender que tem uma montanha para lá, entender que tem um rio, e a gente chegou num ponto que almejava durante anos, que é entender se os jogadores estão realmente imersos naquele mundo, que é, será que você, como jogador, consegue se perder com seu personagem naquele mundo, sem que seja um dado dizendo que você se perdeu? E a gente conseguiu chegar nesse ponto, né? Não existe uma rolagem para dizer que você se perdeu, mas você acha que você está indo para determinado local e chega em determinado lugar, você fala, e aí se eu virar aqui nesse monte aqui, contornar um monte, eu vou chegar num castelo. Você fala, não, você chegou numa praia. Aí o cara falou, puta, me perdi. E aí ele tem que se achar de novo, entendeu? Ele tem que navegar, não é que o dado diz que ele se perdeu. E a gente busca muito nesse estilo de jogo do Royal Fantasy um RPG que não parte do dado. O dado, ele é acionado pela ficção. O jogo, ele parte sempre da ficção. Então, tipo, o sistema, ele é muito modular e usado como ferramental, e não como um sistema cheio de procedimentos e procedurais. A gente meio que desamarra isso nesse estilo, justamente pra gente partir sempre da ficção, entendeu? Eu conheci um cara semana passada, um cara espetacular, né? Não sei se você já ouviu falar nele, o Mark. Ele é da Macaca do Mal Hobbies. Acabou muito pequeno. Eu conheço o Macaco do Mal. Então, o Mark, ele é muito Old Dragon. Muito Old Dragon, ele é louco, né? E a gente conversa bastante sobre o SR, né? E ele abomina Dungeons & Dragons 5ª edição. Porque ele também cresceu igual você, jogando, sempre jogando. E ele fala que ficou muito mecânico as coisas, né? Então, tudo que você vai fazer fica meio que no automático. Porque você só vai rolar o dado, fazer as coisas e tal. E a interpretação se perdeu no antigo. E eu vejo bastante também o Kiral falar disso também. E agora você tá falando a mesma coisa com o Royal Fantasy. O Kiral, cara, eu tirei ele da 5ª edição. O Kiral, quando eu conheci, ele gravou um episódio com Dungeon falando sobre Skill Challenge, por exemplo, que é uma coisa que tem na 4ª edição e que ele usava muito na 5ª. E o Kiral é um cara que começou a ouvir o café, a gente começou a conversar muito, e aos poucos ele veio entrando nessa onda, eu vim, tipo, convencendo ele de umas coisas, tipo, testa aí jogar sem teste de atributo pra você ver. Royal Fantasy, a gente joga sem teste de atributo. E foi uma coisa que... não existe teste de atributo em Royal Fantasy. A gente pega os jogos lá e fala, cara, você não joga teste de atributo. Isso foi um experimento que a gente fez. O Kiral acompanhou esse experimento, inclusive. Ele adorou o D&D Moleque. Não sei se você já ouviu falar do D&D Moleque. Demais.
Foi um experimento que a gente fez ali, gravado, numa garagem e tal. E esse experimento de jogar sem teste de atributo, ele foi muito importante para uma parte da comunidade que ouvia o Café, que acompanhava os experimentos, e o Kiral fazia parte dessa comunidade. Tem o Samuca também, do Brainstormcast. Tem uma galera que produz conteúdo que veio muito colando com a gente nessas experimentações, nessas teorias que eu vim desenvolvendo em cima do que eu vim estudando de RPG Old School, que acabou dando hoje em dia em Oil Fantasy, mas o Kiral criou o The Vintage, que é o todos os fãzinhos ali. O Samuca acabou fazendo o Ark, que ele bota em outros jogos lá, mas ele mesmo parte de seus próprios experimentos ali com desertos e tal. Mas eu sinto que é uma galera que colou muito no Café e que foi influenciada pelo material do Café, sabe? Então eu tenho muito orgulho de ver que o meu trabalho impactou a comunidade de uma forma tão marcante assim, sabe? E que tem gente que tem um pensamento já autônomo, uma produção própria, que meio que veio na toada, no embalo do Café, sabe? Do Café com Dungeon. Então eu fico muito feliz de ver isso acontecendo. Eu tô acompanhando Terra de Gigantes lá do Kiral. Eu não tô nos episódios mais atuais, né? Eu tô lá, eu acho que eu tô no quarto. É muito mais massa, porque várias vezes durante o episódio, ele não fala assim, ó, rola um dado. Não, ele fala, o que você faz? Eu acho que essa mudança, né? De deixar o jogador tentar tomar suas próprias decisões e não o dado, e o dado ser rolado somente em questões realmente cruciais, eu acho que o jogo toma uma expansão de imaginação gigantesca e também dinâmico, né? Quem tem curiosidade de conhecer isso, esse papo, né, de onde vem, eu acho que uma obra seminal a respeito disso é um manual de estilo, ainda que bem pequenininho, né? Não é extenso, né? Nada muito gigantesco, que é o Quick Primer for Old School Gaming, que é uma rápida introdução ao estilo de jogo old school, que a gente fez a tradução no Café com Dungeon, ele tem uma tradução nacional, então se você procurar aí, você acha na internet, tipo, rápida introdução ao estilo de jogo old school. É um material do Finch, o autor do Swords and Wizardry. Eu primeiro entrei em contato com essa ideia de que você, no RPG old school, você ganha se você investigar mais a ficção a fundo, em vez de acionar as rolagens. Por quê? As rolagens eram muito cruéis, era muito fácil você perder um personagem porque simplesmente o dado disse. Uhum. E se você, por outro lado, investiga a ficção e utiliza o dado como um elemento de risco assumido pelo jogador de forma consciente, você faz com que o jogo ele ganhe uma outra toada, ele ganhe uma outra dimensão que não é mecânica. É justamente essa conversa ficcional, essa conversa criativa que se dá no RPG, que pra mim é onde o RPG brilha mais, né? Onde ele mais se destaca como mídia e como interação de outras possibilidades, como videogame, como cinema, com outro jogo. É justamente o jogador interagindo com o mestre a partir da ficção. E a partir daí, foi desse ponto, dessa provocação do Finch, que eu vim desenvolvendo o meu estilo que culminou no Oil Fantasy, né? Então são muitos estudos que a gente fez, que extravasaram hoje em dia esse manual do Finch, e que o Kiral também extravasou, e que o Samuca também extravasou, várias outras pessoas vêm estudando a partir daquilo e chegando às suas próprias conclusões, né? Que eu acho que é muito empolgante, assim. Não, com certeza. Eu montei uma aventurinha, mas ainda não apliquei com a galera. Ainda quero aplicar, né? Mas a minha dificuldade um pouco ainda é nessa parte da criação. Então eu queria te perguntar, como é que é a sua parte de criação? E outra, primeiro ainda, antes disso, você prefere mais mestrar ou jogar? Ser um aventureiro ou fazer mestragem? Qual que é a sua pira mesmo? Cara, eu gosto das duas coisas. Ainda que eu mestre muito mais do que eu jogue. Muito por conta dos experimentos que eu curto fazer, né? Eu gosto de pensar o jogo a partir de certo ponto que, enfim, me leva a tocar certas experiências que é mais fácil você fazer na posição de mestre. Mas eu gosto das duas coisas. Eu acho, inclusive, que são duas coisas importantíssimas de você fazer, tanto para melhorar como mestre e para melhorar como jogador. Você é um jogador melhor se você, de vez em quando, visita a cadeira de mestre, e você é um mestre melhor se você visita, de vez em quando, a cadeira de jogador. E uma coisa que eu tenho buscado cada vez mais dentro do RPG é de entender as diferenças entre cadeira de mestre e cadeira de jogador e entender os pontos de confluência, né? Onde existe uma assimetria que é legal de ser explorada entre esses papéis e onde elas confluem. Isso é uma pesquisa que eu faço pessoal dentro do estilo Oil Fantasy que eu adoro e que me leva à conclusão cada vez mais de que são
papéis com especialidades muito diferentes, mas que em muitos momentos eles criam em conjunto. Na verdade, a criação é sempre em conjunto. Todo RPG é um jogo de criação compartilhada. O que difere de jogo para jogo, de estilo para estilo, é justamente como se cria e quem cria e quando se cria. Mas isso vai variar de muitas formas. Mas, de forma geral, é isso. RPG é sobre isso, né? Sobre criar ficção e organizar essa criação da ficção. E Oil Fantasy é uma proposta específica dentro disso, né? A gente tira, né, a OSR conversa muito sobre o mestre é um juiz, o mestre é um árbitro imparcial. Para que serve o mestre? O jogador é isso? Não, no Oil Fantasy a gente bota que o mestre, ele é o cara que desafia, o jogador é o cara que é desafiado. O resto todo parte daí. O mestre é um árbitro imparcial? Não. O mestre é um cara comprometido em morder o jogador, dentro de certos limites. Então a gente coloca quais são esses limites da atuação do mestre para que essa cocriação aconteça de uma forma sadia, ainda que sejam papéis que um tenta desafiar, o outro tenta superar o desafio. Então essa é a criação. Mas nessa criação aí, Balbi, como é que você faz assim? Você pensa assim, eu vou criar uma história tal, X, a campanha vai se desenrolar dessa forma, porque tem um momento que você tá sozinho, na sua mesa, né, onde você queira estar, né, no escritório, não sei, e você fala, nesse momento eu vou colocar um NPC assim. Na hora que ele chegar nesse momento, como é que se dá essa criação, essa genialidade de construir uma campanha e geralmente quanto tempo você leva para construir uma campanha para você aplicar na mesa? Para RPG de forma geral, não tem uma resposta, né? Cada um vai ter seu método, cada jogo vai pedir um método, etc. Eu posso dizer dentro do que tô falando Balbi. Dentro do que eu faço, assim, dentro de Oil Fantasy especificamente. Em primeiro lugar, o mestre não tem ninguém do jogo, nem o mestre nem jogadores jogam para criar histórias dentro de Oil Fantasy. Esquece isso. Esquece história. A gente joga para desafio e superação de desafio. Quando eu crio alguma coisa dentro de Oil Fantasy, eu crio pensando o que é um bom desafio para os jogadores. Por exemplo, Bergotten. Vou usar como exemplo Bergotten. Eu pensei que, é um jogo de exploração de ermos. Um tema comum dentro do RPG Old School é os jogadores irem até o último ponto civilizado e explorarem os ermos em volta. Isso é um tema clássico do RPG. Então eu falei, beleza, eu vou dar um take dentro disso. Qual o desafio que existe dentro disso? Bom, o desafio que existe dentro disso é entender primeiro o que são esses ermos. E eu pensei, o que são esses ermos na campanha que eu vou propor, Bergotten? Bom, esses ermos em Bergotten, que o nome dessa região, inclusive, é Bergotten, é porque ali estão enterrados, ou presos, aprisionados, sepultados, os titãs, que são as forças criativas do mundo. Eles foram sepultados ali em algum momento pelos deuses. E os jogadores podem ir para os ermos, investigar esses ermos, e aí, eventualmente, eles vão descobrir tesouros incríveis e segredos do mundo, do que seria, do que teria acontecido no mundo. Mas isso não importa. O que importa é que eles têm uma recompensa ali, que é tesouro e segredos arcanos, segredos divinos, segredos titânicos, que eles vão descobrir, que eles vão conquistar conforme eles explorarem um ambiente que é perigoso não só pela natureza dos ermos, né? Ou seja, tem monstros, mas também porque essa natureza selvagem é influenciada pela presença desses jazigos de titãs. Esse é o desafio. Então, uma vez que eu bolei o desafio, eu comecei a talhar a campanha para isso. E o que eu pensei? Vou botar uma malha de hexágonos aqui em cima. Então a gente utilizou ferramentas de hexcrawl, que é um jeito de jogar que existe dentro do RPG há muito tempo. E que eu pensei, como é que eu vou estruturar isso? Qual o maior desafio que eu tenho quando os jogadores andam nos ermos? É eles gerirem o peso que eles têm. Por quê? Porque o jogo D&D clássico é você ir até a caça ao tesouro, que é o tema que eu já comecei a abordar. Quando eles chegarem com o tesouro, tem um grande problema que é, agora eles estão cheios de tesouro. Como é que eles vão trazer de volta esse tesouro? Então o peso que cada aventureiro carrega tem que influenciar muito no jogo, tem que ter impacto. Qual o impacto que isso traz? Quanto mais peso você estiver carregando, mais lento você anda. Quanto mais lento você anda, mais chances de encontros aleatórios com perigos da natureza você vai ter. E isso é o desafio básico do jogo. A partir disso, a gente começa a rodar o jogo e vai criando conforme os jogadores vão explorando. Então a gente chama esse processo dentro de Oil Fantasy, a gente chama de pintura ficcional. A gente vai pintando essa ficção e o mestre sempre propondo desafios e os jogadores tentando superar. Quando o mestre não tiver um desafio pronto na mão, ele deixa que os jogadores tragam. Por exemplo, os jogadores estão falando que estão subindo uma montanha. Se você não sabe como é essa montanha e não tem isso definido ainda, não construiu um desafio em cima daquilo, pergunta para os jogadores como é essa montanha, como é que é o ambiente, até o momento que os jogadores vão trazer elementos suficientes naquela ficção para você imprimir o desafio novamente como mestre. Aí você morde. E aí
eu estimulo o mestre a morder da pior forma possível. Inclusive para tirar esse peso de julgamento que o mestre tem, de falar, será que eu peguei pesado? Será que eu peguei leve? Cara, você tem sempre que pegar pesado. Uma vez que os critérios do desafio de Royal Fantasy foram atingidos, morda, entendeu? Então, a partir disso, a gente estabelece uma cocriação e dentro dessa cocriação, sempre o mestre desafiando os jogadores e os jogadores sendo desafiados. Como reflexo, a gente tem world building e a gente tem criação de histórias, criação narrativa, mas isso são reflexos, eu chamo de agendas reflexos. A agenda principal é desafio, pensa sempre no desafio e como você vai desafiar os jogadores. Com isso eu crio especialidade para o mestre, que não precisa perder tempo se preocupando, eu vou divertir meu grupo, será que essa história tá boa? Será que não sei o quê? E na verdade são perguntas muito difíceis de responder. Mas você saber que você é o cara responsável por dar o desafio e os jogadores para vivenciar o desafio, você sabe que você tem que dar o seu melhor para que os jogadores também deem o seu melhor, nessa contradição, nessa assimetria de papéis, o jogo flui com muita naturalidade. Então, qual o seu objetivo de criar? É pensar num desafio e deixar que o desafio vá criando a história, que o desafio vá criando o mundo, e você vai utilizando o mundo e as histórias e tudo mais como ferramenta para imprimir desafio. Quanto que demora isso? Cara, assim, Bergotten eu demorei talvez, sei lá, um mês desenhando a campanha, pensando em recompensa de XP, pensando em como eu estruturar isso, mas não foi criando todas as dungeons e todos não sei o que, não é. É criando uma área inicial, um impulso inicial. Aí vai desbravando, semana que vem e a partir disso você vai anotando, você vai criando, você vai ampliando, desenhando. O grupo vai descobrir que tem uma dungeon numa montanha. Pô, a próxima sessão vai ser lá, agora eu vou criar essa dungeon, né? Entendi. Então é muito por aí. Mas, Balbi, você falou uma coisa interessante aí que eu já vi muita gente falar do tal do TPK. E eu já vi muito falar, e o mestre não pode ser TPK, porque o mestre ele é um jogador como os outros, senão a galera desanima. Mas você já falou, foi diferente, que você tem que ir pra cima, que você tem que morder o jogador, tal. Como ponderar isso aí pra não virar TPK? Ou você não tá pouco se lixando pra esse tal de TPK e se morreu mesmo? Cara, o papel do mestre em Warhammer Fantasy, lá no blog eu já escrevi bastante sobre isso. O papel do mestre é que ele tem que morder, mas ele tem algumas amarras. O bom desafio, tipo assim, eu posso dizer que o que justifica o poder do mestre, se você olhar o D&D clássico através das lentes do Warhammer Fantasy, o que justifica os poderes do mestre é justamente o papel desafiante dele. Quando ele não tiver um desafio bem preparado na mão, ele não tem esses poderes. Então ele abre a cocriação para os jogadores. A partir do momento que ele percebe que tem os elementos para desafiar, ele imprime novamente o desafio e puxa os poderes, que são os poderes típicos de mestre. Então, assim, para poder responder isso, eu tive que responder em primeiro lugar o que é o desafio em Warhammer Fantasy. Por quê? Se é um desafio que vai dizer a postura do mestre e os poderes que ele tem, eu tenho que entender muito bem o que é o desafio. Porque se esse mestre disser que tudo é desafio, ele tem poderes o tempo todo. Então, delimitar o desafio fez com que a gente delimitasse a atuação do mestre. O mestre ele tem que respeitar, em primeiro lugar, a agência dos jogadores em 3 pilares, né, que é informação, liberdade e impacto. Ou seja, informação. O jogador tem que ser capaz de tomar decisões informadas sobre o risco que ele está assumindo. Segundo lugar, liberdade. Você não pode criar amarras para o jogador optar pelo que ele vai fazer. Ou seja, você não pode criar amarras para além da própria concepção do jogo, né? Tipo, por exemplo, você é um guerreiro, você não faz magias. Beleza, isso está no setup do jogo. Então, beleza, isso aí não é uma questão de liberdade. Mas você não pode impedir que o jogador vá para norte, porque ele quer explorar as florestas a norte, porque você não criou ainda isso. Isso não existe. Isso aí é um problema de liberdade. Então, liberdade é o segundo pilar da agência do jogador. E o terceiro é o impacto, ou seja, as decisões dos jogadores têm que impactar o mundo de aventuras na mesma proporção das suas decisões. Então, isso aqui são 3 coisas que o mestre tem que respeitar em primeiro lugar. Então, eu poderia botar um dragão para aparecer e matar o grupo de primeira. Poderia, não tem problema nenhum, mas é importante que o jogador ele seja capaz de investigar que naquela área tem um dragão e o quão perigoso ele é. Não é do nada, né? Surgiu o dragão. Não pode ser. Se eu fizer isso, eu tô quebrando a agência dos jogadores. Eles têm que ser capazes de decidir se aquilo é um desafio que eles querem enfrentar. Agora, se eles querem ir lá, aí o problema é deles. Uma deles, se rolar TPK dentro disso, ou seja, se eu respeitei a agência dos jogadores e todos os outros requisitos que a gente criou para o bom desafio dentro de Royal Fantasy, eu tenho que fazer o meu pior dentro disso, dentro desses limites. Bacana, cara. Bacana. Se acontecer TPK, é importante que o jogador olhe para trás e perceba. A gente decidiu
enfrentar esse desafio. E a gente tinha elementos para entender que esse desafio ia ser perigoso e a gente assumiu esse risco. Logo, o TPK, eles podem até ficar chateados. A gente vê que os jogadores ficam, né? Principalmente no old school, que é difícil você chegar no nível 5, 6. Conforme vai chegando lá, os jogadores até ficam meio chateados e ficam tipo meio que, pô, acho que foi injusto, não sei o que. Mas se você parar para analisar, se o mestre cumpriu aqueles objetivos, o jogador vai continuar a jogar. E ele teve o dedo de responsabilidade nele, né? Ele sabia de tudo que estava acontecendo e ele decidiu ainda continuar. Exatamente. É aquela coisa, né? Uma coisa que o RPG e jogos, de forma geral, vem, principalmente conforme eles começam a se entender como produtos, eles vêm largando cada vez mais, tentando evitar, são momentos de frustração. E eu, na minha concepção de jogo, do que eu gosto, do que eu busco em jogos, eu acho que frustração faz parte de uma experiência mínima necessária para eu me divertir. Porque se eu não sinto que há uma possibilidade de frustração, eu não sinto que a minha vitória tem sabor. Por mais que eu saiba que a nossa sociedade como um todo lida cada vez pior com a frustração, mesmo que ela seja sadia. Então a gente sabe que isso é uma coisa delicada que a gente vai ter. A gente tem que empatizar com o jogador, tem que conversar com ele, tem que ouvir o feedback que ele tem que dar, etc, pra gente poder, obviamente, ter esse momento de empatia com o jogador que perdeu um personagem. Não é o TPK porque eu sou malvado, não é. É o TPK porque eu propus um desafio, eu tive certeza de que esse desafio foi bem construído, de que ele respeita a agência do jogador, ele tá dentro das arraias do que é um bom desafio. Dentro disso eu vou morder da melhor forma possível para que ele, o jogador, tenha um sentimento real de conquista quando ele vencer esse desafio. Eu não fiz uma marmeladinha ali. Eu não cheguei pro jogador e peguei leve com ele. Não tem esse espaço de pegar leve. Eu tenho que pegar pesado. Agora, eu tenho que garantir que ele vai poder olhar para trás e entender que ele teve responsabilidade nessa frustração dele. Pois é, e esse medo real de morte do personagem é que deixa a história tão emocionante, porque ele sabe que existe realmente um perigo ali, um perigo fatal. Até se ele morrer, depois ele pode vir com outro personagem, outro grupo, se desenvolver, e vai estar aquela área lá, e ele vai saber, bom, agora eu quero vencer esse desafio. Eu acho que até esse medo de morte traz um espírito mais... Igual existiu no DayZ, quando o DayZ explodiu nos computadores. Eu vou falar muito de computador, porque é o que eu tenho mais prática. Quando ele explodiu, era porque você ficava lá 1, 2, 3 dias, 4 dias farmando, achando o equipamento. De repente você perdia aquele personagem, você perdia tudo. Não tem save naquele negócio. E é isso que deixa ele tão divertido. Você falou tudo, cara. Eu acho que mais até do que uma morte, o principal é você perder esse progresso com aquele personagem. Pô, eu consegui uma espada mágica, eu consegui não sei o quê, porque lá meu personagem tava em nível 4, 5, e agora eu vou começar com um personagem novo. Mas uma coisa que eu vejo que os jogadores da campanha vêm percebendo, e é um ensinamento muito importante dos jogos old school, e eu acho que Joy of Fantasy tunado, né, dentro disso, é que o player skill, que a gente chama dentro da OSR, do old school, a gente chama de player skill, né, é a habilidade do jogador e não da ficha do personagem. Isso é o que você mais desenvolve quando você vai numa campanha de RPG como essa, em que o jogador precisa investigar a ficção. Porque o RPG é diálogo. E quanto mais o jogador treina esse diálogo, a investigação da ficção, ele entender como fazer as perguntas certas para o mestre, para ele poder medir bem o risco que ele vai correr, esse jogador está desenvolvendo as habilidades de jogador e não as habilidades do personagem. E nesse tipo de jogo, essas habilidades do jogador falam muito mais alto. Então, quando o jogador perde um personagem, eu costumo dizer pro pessoal, cara, você perdeu um personagem, mas o principal do teu progresso não é o personagem, é a sua habilidade dentro desse jogo. Como dialogar dentro desse jogo, como perceber a ficção dentro desse jogo. Então, o que a gente experimenta é que os jogadores que morrem com personagem nível 4, nível 3, eles voltam com o personagem nível 0, nível 1, né? Mas eles avançam muito rápido. Por quê? Porque eles já estão mais habituados com aquele jogo. Então, o tempo que ele levou para levelar do nível 1 até o nível 4, às vezes é de 3, 4 meses, sei lá, 5 meses, às vezes ele consegue num espaço de bem menos tempo, porque ele já é um jogador mais experiente, entendeu? Ele já sabe fazer a progressão no jogo. E outra coisa, se você fazer sempre uma coisa fácil, né, sem imprimir muito desafio, bom, vamos supor, o cara vem com uma maçã envenenada, você pega, vou morder essa maçã, o cara vai muito no impulso, sem pensar, será que eu devo? Será que seria correto?
Então, assim, é até bom pra trazer aquele espírito de medo da história mesmo. Cara, muito top, muito top. Se a galera se amarrar no Oil Funds, Beer God, tem como alguém jogar, entrar? E como é que funciona, Balbi? Pra galera que tá ouvindo a gente, fala assim, nossa, achei massa. Como é que faz pra jogar? Cara, eu vou deixar contigo o link de um grupo de Telegram. É só chegar no grupo de Telegram e falar, gente, tô querendo jogar. Você pode chegar já com um grupo seu, que a gente tenta colocar algum mestre pra mestrar pro teu grupo. Isso é legal, porque você já vai ter um entrosamento com o seu grupo. Mas se você não tem grupo, ou se você não quer jogar com um grupo pronto, você pode buscar os grupos que já estão lá, ou os grupos que estão se formando. Sempre tem algum grupo se formando. Legal que a gente já tem 5 mestres, então tem muitos horários. Tem gente jogando dia de semana pela manhã, dia de semana pela tarde, tem gente jogando de noite, sábado de manhã eu mestro. Então tem bastante horário disponível. Tem que pagar alguma coisa? É free? Como é que é, Balbi? É free, é só chegar lá no... Assim, tem que ter vontade de experimentar com a gente. Algum compromisso com o jogo. Assim, o compromisso pode ser de uma sessão. Você pode entrar e falar, gente, tô a fim de jogar só uma sessão. É episódico, então não tem problema. Todo jogo, os jogadores têm que sair pros ermos e voltar antes do fim, porque senão morre. É episódico, não tem problema você voltar em uma sessão. Mas nessa sessão, eu peço que você esteja comprometido com o jogo, é só isso. Aí então entra no grupo de Telegram e fala, gente, tem um canal lá, marcação de jogos, fala, gente, tô querendo jogar. Ou, gente, tem um grupo aqui, já queria ver se tem algum mestre disponível, é só isso. Tem um blog também do Beer Gotten que tem algumas instruções, inclusive tem coisas que os próprios jogadores estão postando lá, com dicas de como jogar melhor a campanha, tem bastante coisa lá, então tem beergotten.blogspot.com, e são os 2 canais que você vai ter ali os caminhos das pedras para jogar e experimentar o Oil Fantasy com a gente. Bacaninha, Balbi. Galera, como eu já... Nada, inclusive. Pode chegar zerado, pode nunca ter jogado RPG, que é bem-vindo, tá? Ou bem-vindo. Eu só não vou clicar agora, porque você ainda não passou o link. Acabando aqui, eu já vou entrar lá, cara. Já tô doidinho pra testar isso aí. E todos os links, galera, do Balbi, pra jogar, pra que ele vai passar, tá tudo aí na descrição. É só abaixar aí e ver. O blog, tudo. Balbi, cara, a gente já tá chegando aí 1 hora de Papo de Taverna, que é um papo que rola a taverna. Nesse momento aqui, eu quero deixar o microfone aberto, cara. Se você quiser falar com a galera aí, fica à vontade. Taverna é sua, irmão. Bom, quero deixar de recado pra galera. Em primeiro lugar, é o seguinte... RPG é apaixonante, é um mergulho. Eu acho que por mais que você possa engajar com RPG de uma forma superficial, isso é normal, é ok demais, certamente você vai ter em algum momento comichão para mergulhar no RPG. Acho que assim, vale a pena, é muito gostoso mergulhar no RPG, né? Você poder experimentar outros jogos, experimentar outras coisas, outros estilos. Então, assim, é um mundo muito particular, muito interessante. E se você tem vontade, cai dentro, experimenta. A melhor forma que você vai ter é jogar. Não tenha medo de jogar RPG se você tem vontade. Tudo isso que eu falei são coisas que você vai aprender com o tempo. É como arte marcial, né? Você chega lá, você chega cru e tal, mas conforme você vai jogando, você vai ficando melhor naquilo. E você tipo, eu costumo dizer isso nos meus canais, e botei até naquele livrinho que eu fiz lá, O Caminho do Mestre Cafeinado, né? Com 100 dicas de RPG. Uma dica que eu coloco assim, eu defendo o direito inalienável de todo jogador, mestre ou jogador, de jogar uma sessão merda. Isso é teu direito básico. Não precisa se cobrar de divertir o teu grupo, de ser o showman, de ser não sei o que, não. Se preocupe em botar a mesa com teus amigos, jogar, experimentar, se divertir ali de alguma forma, mas principalmente de botar a mesa e se permitir errar. O RPG precisa de erro. É importante que haja esse espaço de erro e que todo mundo seja compreensível e erre junto. Vamos errar junto. Até hoje eu boto lá, a gente teve inclusive lá em Beer Gotten um papo recente que é, gente, eu vou errar o tempo todo. É importante que a gente tenha uma cultura de erro. É o erro que faz a gente aprender e melhorar e buscar coisas novas, que permite a gente experimentar. E quanto mais a gente faz isso, mais valor a gente vê no RPG, mais gostoso fica, mais profundo fica e mais viciado nisso você fica. Então é uma cachaça que, assim, se você não tiver tempo, não quiser, nem mergulha. Mas se você tiver interesse, não sei o que, mergulha, que é muito gostoso. E mergulha com isso, admitindo erro. Isso é o mais importante de tudo na minha cabeça. Tem uma frase, né, você tocou num assunto aí que faz parte da minha formação como estudante, né, tudo, que é quando gera o conflito, ou seja, o erro, gera inovação. Se não há conflito, tudo fica no mesmo, sem altos e baixos. Então tem que ter o conflito, o erro, para gerar inovação. E aí, a melhora do sistema, dos jogadores, da mesa, da história, tudo.
Bacana, Bal. Só mais uma pergunta que eu esqueci aqui que eu queria perguntar. Tem alguma coisa nova, sempre eu pergunto aí pra galera, alguma coisa nova que você ainda não falou, que você quer trazer, que você tava pensando que você pode falar aqui, novo que você tá planejando? Como é que tá essa questão de futuro aí? Cara, a gente tá nesse momento construindo uma zine, né, de Bergotten. Isso é uma coisa interessante. Vem muito da comunidade, tem muito material dos jogadores da comunidade, não necessariamente dos mestres, mas o objetivo é justamente criar uma janela para essa campanha, para que pessoas de fora possam ver a campanha como tá rolando, o material dos jogadores, e para os próprios jogadores se sintam prestigiados, e não somente prestigiados, mas construindo em conjunto alguma coisa mais permanente, né? Então, um retrato desse mundo. Então, esses zines, a ideia é que a gente faça vários números, ao mesmo tempo que apresentem o jogo para fora, que eles permitam esse sentimento de estamos construindo alguma coisa juntos para quem joga. E outra coisa que a gente também, em paralelo a isso, a gente está desenvolvendo o Oil Fantasy agora, já pensando em escrever um manual de estilo mesmo, um PDF para ser lançado, e o Caves and Hexes, que é o nosso sistema, que nesse momento é um retroclone do D&D PX, que a gente usa, como tem o Old School Essentials, como tem o Labyrinth Lord, como tem o The Vintage do Kiral, como tem o Old Dragon, como tem vários outros jogos. A gente tem na internet lá disponível gratuito o SRD, né, que é o cavesandhexes.com, e a gente está no momento de pegar esse retroclone e fazer ele deixar de ser um retroclone, ou seja, a gente está reescrevendo ele para ser um jogo de D&D clássico a ser jogado no estilo Oil Fantasy. Isso tem muita inovação aí dentro, muito teste, muita experimentação. A gente está mirando uma coisa que não tem nem benchmark para a gente fazer, não tem nem como pegar referências. A gente está mirando num jeito de mostrar o RPG muito inovador. É uma coisa que a gente tem feito atualmente e que acho que chega num ponto em que a gente está querendo, de fato, começar a botar mais na rua isso, né? Então, se antes a gente estava meio que deixando correr solto, agora a gente já está focando mais escrita, entendendo onde a gente quer chegar, e isso é um momento muito importante, eu acho, para a minha produção pessoal e para a produção dessa comunidade em torno do Caves, do Café, do Oil Fantasy, do Bergotten e de tudo isso que a gente veio vivenciando até aqui. Tem previsão de lançamento ou não? Não tenho previsão de lançamento, mas o é para logo. O Zine é para logo, então nesse ano ainda. Caves and Hexes, provavelmente não para esse ano, mas primeiro semestre do ano que vem, talvez seja um bom chute. Sim, eu não tô me cobrando, né? Eu não tô botando nenhuma deadline, nenhuma linha, nenhum prazo. Porque também não tá parado, né, Bal? Tá fazendo. Não. Nesse momento, a gente tá, na verdade, escrevendo muita coisa. A gente tava escrevendo as magias, né? Tipo, uma visão nova sobre as magias e como explicar as magias no contexto do jogo fantasy. Então, tá num momento muito bom, assim. A gente tá com uma comunidade muito afiada para experimentar, para criticar. Isso tem dado um impulso muito grande na escrita. E eu posso dizer que eu não tinha percebido dessa forma. Providela, com os jogadores até, perguntou, eu falei, não, como assim? Mas a gente escreveu um material para um workshop de Hexcrawl que a gente fez na comunidade. E escrever esse material já com essa mentalidade do Oil Fantasy atual já me trouxe muitos insights de como é essa escrita do Caves and Hexes. Então, posso dizer que isso talvez tenha sido um grande impulso, sabe, dentro disso. Bacana. Mas é isso, com muita calma. A gente está experimentando muita coisa importante. Por exemplo, o Hexcrawl, as ferramentas de Hexcrawl que a gente usa, mês passado teve alteração. Então a gente está experimentando, é gostoso, é importante essa parte. É o tal do nivelamento mesmo, né? Nivelamento é na forma de imprimir aquilo, na forma de usar, na forma de escrever aquilo, na forma de como a gente pode chegar na melhor forma de se aproveitar aquele jogo de acordo com a proposta que a gente está trazendo, entendeu? Top. Então, assim, é uma coisa muito artesanal, sabe? Essa coisa de botar um prazo, tem que escrever, não sei o que, é uma coisa muito de produto. E a gente não tá com uma ideia de produto, a gente tá com uma ideia de deixar esse jogo florescer, desse trabalho, dessa comunidade, desses jogos, dessa mesa. Então é muito artesanal, não tem porque a gente correr muito com isso. Mas a gente, ao mesmo tempo, quer dar certos fechamentos, e eu, pessoalmente, chego à conclusão de que eu ficar jogando minhas ideias ao vento, elas acabam chegando em certos pontos se desvirtuando, algumas pessoas passam a não entender muito bem, tem preguiça de ver e acaba, enfim, cria certos ruídos que não me importam. Acho que eu vou construir algo melhor agora, nesse estágio, escrevendo, de fato, um manual de estilo em si, não um blog a respeito do estilo, mas um manual de estilo, não um SRD na internet, mas um livro de Caves and Hexes, não Bergotten, mas um zine de Bergotten. Eu acho que precisa desses
para-raios, sabe? A gente tem uma tempestade muito linda acontecendo. Mas a gente precisa botar alguns para-raios ali. Sem pressa, mas com toda a consciência do mundo de que vai ser uma coisa legal quando sair, entendeu? E eu acho que assim, uma coisa sem prazo faz com que o material seja mais lapidado, né? E chegue com uma melhor qualidade para quem for degustar ele aí. Topíssimo, Balbi. Cara, muito obrigado pelo tempo. Fico muito feliz você ter aceitado e trocado esse papinho com a gente aí da Super Geek TV. Cara, a taverna tá aberta, Bob. Quando você quiser voltar pra trazer aí, quando estiver pronto, o Zine, falou assim, ficou pronto, tiozão. Bora trocar outra ideia lá, quero mostrar ele e tal. Na hora, né, você me passa aí, eu faço um unboxing dele aqui pra galera também. Cara, o canal é seu, cara. É só você falar que é na hora, fechou? Maravilha, cara. Muito obrigado pelo espaço. Geeks, muito obrigado também pela sua audiência. Se você não é inscrito aqui no canal da Super Geek TV, se inscreve aí, solta um D20, um crítico natural nesse like pra apontar pro YouTube aí que o nosso canal também é de qualidade. Te espero no próximo Papo de Taverna. Valeu, galera. Fui, tchau, Bob. Tchau, galera.